Olá, eu sou o Diógenes Fabrício, médium da Tenda de Santa Luzia há 10 anos e hoje nós vamos falar um pouco sobre mediunidade e experiência de quase morte. Axé! Salve, salve todos vocês que nos acompanham aqui através do canal Tenda de Santa Luzia, né, gente? E nós vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, o nosso diálogo aqui com o Diógenes, que é médium aqui da Tenda de Santa Luzia, né, gente? E o Diógenes, ele passou por uma experiência quase morte, foi assim, incrível. E a gente teve que reunir forças aqui na tenda, sabe? A gente mobilizou toda uma junta de orixá, com guias e tudo, para poder hoje nós estamos aqui conversando com o Diógenes. E, gente, por incrível que pareça, enquanto nós estávamos fazendo essas obrigações, Diógenes percebia, via, ouvia, gente, é muita coisa, né? Que hoje ele vai estar compartilhando. Eu acho interessante nós compartilharmos essas histórias, porque ainda existem pessoas que frequentam as religiões de matriz africanas, mas elas ainda duvidam da questão da vida pós-morte, né, das experiências quase-morte que as pessoas têm, e enfim. E o Diógenes hoje vai nos contar um pouco dessa história, e para que vocês possam estar aqui com a gente acompanhando e a gente consiga realmente compartilhar isso com muita gente, porque essas experiências são positivas para a gente estar compartilhando, né? Apesar de ter sido momentos muito agoniantes, que foi aqui na Tenda de Santa Luzia, que foi na história da Tenda de Santa Luzia, mas hoje nós estamos aqui contando ela, porque a espiritualidade assim quis. Então, meu filho, pode iniciar aí contando um pouco da sua história, da sua experiência quase morte. Vamos contar hoje também da participação também do Arthur, que vai estar aqui também fazendo algumas indagações, e aí a gente vai levando aqui o vídeo para que vocês possam ter acesso aí do outro lado. Eu gosto de classificar essa minha experiência como a experiência mais intensa e talvez a mais reveladora que eu tive durante meu desenvolvimento como médium também. Porque eu tive uma experiência muito forte, né? Eu tinha a sensação realmente de que havia morrido, tinha essa consciência, porém eu não tinha ainda a noção de finitude da vida. Eu demorei um certo tempo para poder entender que o que eu estava passando não era a mesma experiência de quando a gente morre, porém eu não havia morrido ainda. Me fez refletir muito sobre a finitude da vida, sobre a essência do que é viver, né? Me deu muita mais vontade, quando eu voltei, de viver as experiências que são me apresentadas durante essa vida. Foi um período que eu tive muitas histórias, tive muito contato com a espiritualidade. Foi um contato muito natural, que me fez ver a mediunidade e a espiritualidade de forma mais natural. Para mim, as entidades, os espíritos aparecem para mim como irmãos, como pessoas. Não como um ser muito evoluído, que eu tinha aquela noção sempre, aquele ser ali é o melhor que tem na existência, é o intocável, né? isso. A gente esquece muito, antes de você contar uma dessas histórias, a gente esquece muito que essas entidades que nós recebemos foram pessoas que foram como a gente, praticaram acertos e erros, sabe? E elas estão ainda nesse plano, elas carregam opiniões, elas carregam energia, e às vezes, Diógenes, eu fico muito revoltado que quando as pessoas duvidam da espiritualidade do outro, quando entidades têm atitudes humanas. Gente, mas eles foram humanos, então eles vão ter atitudes humanas, sabe? Então, assim, você trazendo essa experiência, me vem à luz também, né, isso, que eu acredito que eles são onipotentes, porque eles podem tudo, bem diferente da gente, que nós temos a nossa limitação. Mas eles têm sentimentos, sabe? Não adianta a gente caracterizar assim como ser de alta evolução que não tem sentimento. Uma entidade, ela não gosta de ser contrariada,
ela não gosta de ser desobedecida, sabe? E as pessoas esquecem muito disso. Eu acho que por isso que se perdeu muita coisa, porque já houve muita romantização, sabe? Romantizam demais a Umbanda, as entidades da Umbanda, e as nossas entidades, elas têm uma origem, né? Sim. Eu tiro isso pelo indígena. O indígena, ele é incisivo, ele é duro, ele é pontual e pronto, né? E aí eu queria, Jones, que você trouxesse uma experiência, uma história que você viveu lá, digamos, eu sei que todas chamaram muita atenção, mas a que mais te chamou a atenção? A que mais me chamou a atenção foi o meu primeiro encontro com o espírito, que foi com o seu Chico Baiano, que é uma entidade que recém trabalha na casa. Eu acredito que ela tem mais ou menos um ano e meio de casa, né, de trabalho mediúnico aqui na Tenda de Santa Luzia e na Umbanda, eu acredito nisso. Que quando eu tive essa percepção de sair do corpo, ele ficou olhando para mim, aí eu pensei assim, já que eu morri, agora eu vou aproveitar, né? Eu quero toda a experiência para mim, aquele velho egoísmo, né? Aquela sensação egóica de que o mundo gira em torno de mim e agora que eu fui embora, o mundo vai sentir a minha falta e eu quero isso. Aí eu tava naquela sensação, morri, eu quero aproveitar a morte, quero aproveitar. E para mim foi só aquela experiência de escuridão. Aí eu pensei até assim, eita, morrer é só isso? Me decepcionei. Eu cheguei ao ponto de me decepcionar com a morte, né? Eu me decepcionei, não quero mais não, eu quero viver. Aí o seu Chico Baiano apareceu na minha frente, ainda no hospital ainda. Aí ele disse, vem cá, me diz uma coisa. Tu acha que tu vai ser mesmo uma alma penada? Eu disse, eu quero, porque a alma veio para a Terra para espantar os outros. E eu quero espantar um ser humano. Eu quero ser uma alma que espanta os vivos. Aí ele disse, pois vá, espante os outros, depois volte e me conte como é. Aí eu pensava, eu quero ver as pessoas para poder avisar que eu não estou mais aqui. Porque anteriormente eu tinha vivido experiências assim. Com a minha avó foi assim. A minha avó faleceu e foi até onde eu estava e me disse que havia morrido. Ela também se despediu de mim. E eu tinha essa sensação e essa vontade enraizada em mim, de que eu queria dizer para as pessoas, me fazer aquela despedida, né? Queria me despedir das pessoas e avisar. Eu pensava assim, já que eu estou numa religião espiritualista, que acredita nos espíritos, e agora eu sou um espírito, eu quero que eles me vejam para saber que o outro lado é real. Mas foi quase isso, né? Isso chamou muito a sua atenção, né? Sim. Foi um dos episódios, né? E quando nós estávamos fazendo as obrigações, como era que você recepcionava? Houve situações aqui, Diógenes, que eu cheguei a sonhar com você e você teve um movimento, sim, né? Sim. Lá, tipo assim, eu desdobrei simplesmente porque eu fiquei fissurado com essa história, né? Com essa coisa, jamais admiti, não vou perder um filho para a Covid de jeito nenhum. E aí eu sei que houve um momento que você entregou os pontos, né? E eu senti esse momento, olha gente, essa coisa é tão incrível, que eu senti esse momento, eu fiquei com raiva do Diógenes. Eu dormi com raiva do Diógenes, o Diógenes estava lá entubado, e eu com raiva dele aqui na minha casa, porque ele simplesmente tinha entregado os pontos e eu estava com raiva porque tanto sacrifício, tanta obrigação, sabe? E obrigações assim grandes e obrigações trabalhosas mesmo. E o Diógenes entregando os pontos, sabe? E aí o Diógenes, ele me percebeu lá, a gente até bateu boca mesmo, né, Diógenes? Que foi um momento muito forte, assim, de eu ir lá brigar com ele, para ele aceitar a vida, para ele aceitar o que nós estávamos fazendo, né? Você pode contar um pouquinho disso? Sim, comigo foi assim. Eu não sentia fome, não sentia frio. Eu olhava para o mundo, eu não via o mundo como a gente vê aqui agora, né? Não tinha cores, não tinha a sensação do vento batendo na nossa pele. Eu não tinha a sensibilidade que o ser humano tem. Mas sempre que rezavam, sempre que pediam por mim, que faziam as obrigações com reza, que as pessoas intencionavam,
eu senti uma força. Sabe quando a gente está com bastante fome e a gente se alimenta, que tem aquela sensação de saciedade, relaxamento? Era daquele jeito. Eu sentia como se eu tivesse me alimentado, tivesse de barriga cheia. E ali tinha mais força para realizar as movimentações e tudo mais. Que aí você também foi se percebendo que você estava entre uma base e outra, né? Que você não tinha de fato feito a passagem, eu tinha desencarnado, ou morrido, né? Sim. E aí ainda tinha aquela coisa, eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar, né? E uma das coisas também que mais me chamou a atenção, eu só quem podia visitar o Jorge, né, ou eram os irmãos dele, ou eu, porque os pais não podiam, por conta da idade. Sim. E houve vários momentos lá, teve um momento que foi feito muita oração, foi um processo assim tão forte que tinha gente do lado também que terminou, eu sentindo as energias da outra pessoa, do outro lado também. E naquele momento, teve um momento que eu disse assim, Diógenes, eu sei que você está passando pelo pior momento da sua vida, mas reage, né? Sai daí, né? Entende que ainda tem muita coisa para ser realizada, né? E aí, assim, eu já lhe perguntei uma vez, mas vou lhe perguntar de novo, você ouvia tudo? De ouvir a pessoa falando, como eu estou ouvindo agora, eu não ouvia. Mas de sentir, eu sentia tudo. O sentimento eu sentia. Que a pessoa que estava próxima a mim estava com aquele sentimento de volta, né? De vá lá, você consegue, aquela coisa, todo aquele sentimento eu sentia. Agora as palavras, ouvindo como a gente conversa, não. Ali tudo se apagou. Eu não lembrava nome, não lembrava o rosto de ninguém. Tanto que agora eu vejo essa passagem de morte como algo mais natural. A gente está vivo e morre. Tudo que é vivo morre, né? Morreu, a experiência é outra. Já é outra vivência, é outra coisa. E comigo foi assim. Tanto que a segunda vez, minha segunda experiência de quase morte foi bem mais tranquila. Eu gosto de brincar isso, né? Eu só sentei, relaxei e esperei a hora chegar. Gente, ele tá falando isso porque depois da Covid, o Jorge ainda teve que passar por outra situação que foi terrível. Ele deu um AVC isquêmico, não foi, Jorge? Sim. Conta aí pra gente mais ou menos essa experiência. Eu estava aqui no centro de reabilitação, aqui em Teresina, no Piauí, e eu ia começar a reabilitação pulmonar e a fisioterapia, porque já fazia um certo tempo que eu tinha tido alta e precisava aquilo para recuperar o corpo, né? E nas visitas médicas, tudo, nas consultas, um dia eu só conseguia sentar e levantar na cadeira de rodas. Eu não andava, me alimentava ainda bem deficientemente, tinha uma vida ainda bem mais de luta, né? Aí para vencer isso era na fisioterapia. Então eu comecei a fazer os exames médicos para ser aceito no CI. Lá eles fazem uma triagem muito grande para saber o que é que vai fazer, por onde começar e como vai ser o processo. E nesse meio tempo eu só me levantava e sentava na cadeira, meu irmão me chamou, vamos lá, que era consulta com um dermatologista, porque meu cabelo caiu quase que completo. Eu estava quase careca. Eu até pensava, brincava assim, eita, eu vou ser o carequinho, mas vou ser um careca feliz. E nesse meio tempo eu sentei na cadeira lá no CI e lá eu comecei a ter perda de percepção das coisas. Eu perdi completamente a noção de onde eu estava. Eu não sabia onde eu estava, não tinha sentido das pernas, não estava sentindo mais as pernas, nem os braços. Eu lembro que a única coisa que eu consegui falar, que a minha mãe me acompanhou, ela que empurrava a cadeira de roda até a recepção. Aí eu só disse para ela, eu vou desmaiar. Aí ela disse assim, vai não, tenha calma. Quando ela disse, tenha calma, eu desmaiei. Aí ali apagou. Apagou tudo. Aí depois eu só tive uns lapsos de memória, de consciência na verdade. Num desses lapsos de consciência, o recepcionista falou assim para minha mãe,
leve ela na enfermaria, porque lá vão tomar alguma providência. E chegando lá, a enfermeira viu, constatou que eu estava tendo um AVC e chamou o SAMU. Eu penso assim, que naquele momento era o que eu precisava para poder me aceitar mais, né? Aceitar mais essa relação de vida e morte, como é que ela é. Como nós somos frágeis e como nós podemos passar por isso de forma mais receptiva. Nesse momento, como eu disse, eu só sentei e relaxei porque eu pensei assim, tá doendo agora, depois não vai doer mais, para o bem ou para o mal vai acabar. Aí eu fiquei lá e esperei. Quando eu fechei o olho pela última vez, eu já acordei do lado do meu corpo. Que foi uma passagem até um pouco mais engraçada, porque eu disse assim, eita, esse aí se lascou. Aí depois que eu percebi que o lascado era eu, né? Aí a coisa muda. Aí a coisa mudou. Esse é o famoso desdobramento, né? Sim. Eu tô ouvindo aqui e eu já queria ter feito, né, essas perguntas, saber como foi, só que devido à correria das atividades, a falta de desencontro, pra saber. E eu tô assim muito feliz e até tentando segurar o choro, porque quem estava aqui acompanhando, né, orando e participando das atividades, foi realmente uma movimentação muito forte, porque querendo ou não, o Jorge você é um dos médicos mais antigos da tenda e trouxe muito conhecimento pra gente, tipo, na minha época de entrar também, você foi uma das pessoas que mais me ajudou em muitas dúvidas. E ver a evolução, ver esses movimentos de processo de quase morte, experiência de quase morte, traz assim a nossa percepção também de tipo o quão a nossa espiritualidade também vai estar ali. Que hoje, inclusive, eu vejo toda hora o seu Chico Baiano, quando tem um espaço, ele tá em terra também. Quando eu dou pé que não, eu penso que é seu Pedro não resta o Chico Baiano, que ele não tá mais fazendo falta. Porque eles não estão num panteão, como a gente imagina os orixás, né? Sim. Eles estão na nossa vida, né? Sim. E é muito gratificante ver isso. E é uma pergunta que eu sempre quis fazer, e eu vou fazer agora. Jorge, quando tá nesse processo, realmente existe uma luz branca? Que as pessoas dizem que tem a luz no fim do túnel. Existe essa luz ou não? É até interessante você falar nisso, porque comigo eu esperei, né? Eu fiquei assim, eu quero a minha luz, eu quero o meu túnel. Eu quero saber que cor que meu túnel tem. Aí de repente eu vi uma luz vermelha, eu não, esse eu não quero ir não. Porque a gente já imagina, vermelho não vai para um lugar bom. Aí eu não quero mais. Olha os preconceitos da gente aí. Sim, atua, né? Por mais que eu tenha tentado durante os 10 anos quebrar o preconceito, eu ainda tinha, né? Eu acredito que eu ainda tenho ainda. Eu sou um tentando me desconstruir, né? Tentando todo dia. Revisar todo dia. É um processo. É um processo. Aí você se deparou foi com a vermelha. Foi com a vermelha. Eita! Eu já pensei, o Exu vai me levar para um lugar que eu não quero ir, então eu não quero esse túnel não é o meu. Trocaram meu túnel. E aí no final não teve outra luz, só era vermelha mesmo. Olha aí, gente. Na verdade foram várias feixes de luz, né? Uhum. Vários feixes de luz de todas as cores. Vermelho, branco, azul, um azulzinho mais claro, mais intenso, verde, tudo. E de repente tudo apagou. Era como se você estivesse sempre dormindo e acordando. Era sempre isso, dormia, acordava e estava em outro lugar. E teve uma passagem, o primeiro lugar que eu vim avisar que tinha morrido foi aqui na tenda de Santa Luzia. Eu apaguei como se tivesse fechado os olhos. Quando eu abri os olhos, eu já estava aqui, perto da Guma. E quem estava saindo do quarto, pai antes de Oxum aparar. Aí o senhor já saiu xingando, né? O que é que tu faz aqui, né? O que é que você faz aqui? Não é pra você estar aqui não, é pra ir pra lá que você vai viver. Crie vergonha, né? Esse foi um momento assim bem... cada um teve uma experiência aí, né? Porque eu, na verdade, eu cheguei aí lá no hospital, olha, e ele veio aqui na tenda, né? E aí foi justamente aí onde a gente
teve que confrontar, né? Que o Johnny não estava querendo, não, mas eu não quero mais. Eu até classifiquei esse momento como um momento de descarrego, né? Sim. Tinha que ser descarregado aqui. Pronto, aí. Não, mas não vai não. Aí eu fiquei nesse embate, né? Eu acho que eu também nunca vivi uma experiência tão forte como essa, que foi muito intensa também. Depois de todas essas experiências, Diógenes, e logo também a gente que acompanhou a sua trajetória, a sua história de vida e tudo mais, a gente já tem uma convivência, um saber maior. Mas depois disso, como está sendo agora a tua experiência com a vida? Como você enxerga agora a vida? Viver todo dia para que no final do dia eu não tenha arrependimento. Porque quando eu estava na mesa de cirurgia, a coisa que eu mais repeti foi: eu vivi muito e até hoje eu não vivi nem um dia. E eu pensava assim, se um dia eu escapar, se uma hora eu escapar, eu vou viver todo dia para eu não me arrepender no final daquele dia. Eu não tenho arrependimento. Se for o meu último dia, eu vou estar tranquilo. Porque naquele dia eu não vou me arrepender da minha vida, de ter vivido. E quem vier até mim para conversar, eu vou sempre dizer isso: viva. Porque viver é uma estrada que dói, viver é pesado, mas no final vale a pena. Vale a pena. Acho que esse é o maior ganho, né? A gente ouvir isso, que no final vale a pena. E vale mesmo, sabe? Eu acho que no primeiro vídeo a gente falou muito em se doar, em serviço, né? E eu acompanhando aí vários podcasts de psicólogos e psiquiatras renomados, e todos falam por uma boca só, que o sentido da nossa vida, a nossa vida só tem sentido se nós estivermos aqui para servir. Se nós não servimos, porque você passa a vida toda servindo. Se você passa num concurso público, você vai servir uma população. Então, ali tem sentido, né? Não é só pelo dinheiro, mas o sentido também que tem tudo aquilo. Um sentido que nasceu em mim é o seguinte: eu não voltei, eu não passei por isso para ser melhor do que ninguém. Eu não sou melhor, eu não me sinto melhor, eu não me sinto mais iluminado porque eu tive uma experiência. Eu sou apenas um ser humano comum, tenho raiva, tenho amor, tenho todos os sentimentos que um ser humano tem. Então por que eu vou querer ser outra coisa? Eu sou um ser humano. Ser médium é só uma pequena fraçãozinha do que eu sou. Eu não vou ser melhor porque sou médium, não vou ser pior do que o meu vizinho porque eu sou médium. Eu vou ser apenas mais um ser humano, mais um cidadão, mais uma pessoa tentando ser alguém na vida, né? E é isso aí. Pois é, coisa boa, né? A gente compartilhar tudo isso com você, meu filho. Muito obrigado por estar aqui conosco, né? Compartilhando um pouco. Gente, olha, vamos compartilhar esse vídeo, vamos assim falar sobre isso, botar comentários aí, e o Johnny vai estar até respondendo esses comentários lá mesmo no YouTube, viu? Quem quiser aí ele vai estar lá comentando no próprio YouTube também, tá bom? Pra gente estar cada dia mais levando para vocês mais experiências, né? Porque esse é o objetivo do canal Tenda de Santa Luzia: desmistificar as lendas urbanas que existem acerca da espiritualidade, né? Axé. Axé.